Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa, mais uma aula sobre funções inorgânicas. Hoje a nossa aula é sobre sais. E aí, o que vem a ser um sal? Quais são as características que uma substância pode ser classificada como sal? Primeira coisa, o sal não é o nome de uma substância, mas o nome sal está relacionado a uma função inorgânica. E aí nós vamos ter várias substâncias que vão estar apresentando características para ser classificada como um sal. Eu vou apresentar algumas aqui para vocês que não é tão comum no nosso cotidiano. Lembrando que na nossa casa nós temos sempre uma substância que está classificada como um sal. Pela definição, sal é toda substância que, em solução aquosa, ou seja, no momento em que ela é dissolvida na água, sofre uma dissociação. Essa palavra dissociação ela está relacionada a toda substância que tem uma característica iônica e, no momento em que essa substância é adicionada na água, ela sofre apenas uma separação dos seus íons, liberando um cátion diferente de H+, ou seja, todo sal é uma substância que na presença da água não libera H+, e também não libera um ânion, que é a parte negativa, igual ao OH- ou O2-. Então nós vamos estar analisando. Eu vou apresentar para vocês aqui algumas substâncias. Primeiro, eu tenho aqui na minha mão carbonato de cálcio. Aqui nós temos algumas informações sobre essa substância e também tem a sua fórmula química. Nós temos aqui uma outra substância que é o nitrato de chumbo. Então, também aqui na embalagem onde armazena, essa substância, nós temos algumas informações sobre o nitrato de chumbo. Eu tenho aqui também o cloreto de estanho. São nomes que cada uma das substâncias vai estar apresentando de acordo com uma nomenclatura específica. Aqui eu tenho o cloreto de estrôncio, que também é uma outra substância que vai ser classificada como um sal. Nós temos aqui o iodeto de potássio e um dos mais conhecidos, que é muito fácil de ser encontrado, que é o bicarbonato de sódio. Então, todas essas substâncias que eu acabei de apresentar para vocês, todas elas são classificadas como sal. Por quê? Porque elas vão estar obedecendo toda essa definição para sal. Ela vai sofrer dissociação na presença da água, vai liberar um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH- ou O2-. Então vamos estar analisando cada uma das fórmulas que eu coloquei aqui para vocês como exemplo. E essas fórmulas aqui, elas representam justamente essas substâncias que eu apresentei para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho CaCO3, que é o carbonato de cálcio. Isso também, essa fórmula aqui, representa um sal, porque no momento em que sofre o processo de dissociação, nós vamos ter a liberação de dois íons. Quem são os dois íons? O primeiro é o Ca2+, e a segunda parte, que é o CO3, que é o ânion, CO3 2-. Então veja, eu tenho o cátion, que é o 2+, diferente de H+, e eu tenho o ânion, que é o carbonato, diferente de OH- e O2-. Então isso quer dizer que o carbonato de cálcio é um sal. Segundo exemplo, eu tenho aqui o cloreto de estrôncio. Então, quando a gente adiciona o cloreto de estrôncio na água,
ele sofre o processo de dissociação. No momento em que ele sofre o processo de dissociação, nós vamos ter aqui a formação de dois íons. Nós vamos ter o estrôncio 2+, mais 2Cl-, que é o ânion. Então, Sr2+, que é estrôncio 2+, então eu tenho aí o cátion diferente do H+, tá aqui, e o ânion, que é o Cl-, diferente de OH- e O2-. O terceiro exemplo de sal é o iodeto de potássio. No momento em que eu adiciono ele na água, ocorre o processo de dissociação, onde eu tenho K+, e I-. Então, isso mostra a formação de dois íons, o cátion diferente de H+, e o ânion diferente de OH- e O2-, caracteriza um sal. Cloreto de estanho. Então, eu vou ter aqui a formação dos ânions, sofrendo o processo de dissociação. Eu tenho Sn, que é o estanho 2+, mais 2Cl-. Cátion Sn2+, e o ânion Cl-. Então, eu tenho também cloreto de estanho, está classificado como um sal. E por último, nós temos aqui o nitrato de chumbo. O nitrato de chumbo, ele sofrendo o processo de dissociação, nós vamos ter aqui Pb2+, mais o NO3, -. Então, isso vai caracterizar que nesse caso aí, eu vou ter o chumbo 2+, e no caso do nitrato, nós vamos ter aqui, na verdade, o nitrato é o 2NO3-, porque se o 2, quando a gente faz a formulação, esse 2 que está aqui fora do parêntese, na parte negativa, nós fazemos o processo de inversão e ele caracteriza 2+. O chumbo, ele é o cátion 2+. Então, significa que aí ele tem uma carga positiva e para cada chumbo eu utilizo 2 nitrato, que é o NO3. Então, nesse caso, é o NO3-. Então, se nós observarmos, todos eles apresentam cátions diferentes do H+, e os seus ânions diferente do OH- e do O2-. E isso vai mostrar que todos esses exemplos aqui estão classificados como sal. Além desses, nós temos o mais conhecido, que é o que encontramos com maior facilidade e que também está presente na nossa cozinha, que é o cloreto de sódio. Nada mais, nada menos do que o NaCl. Então, esse sal, geralmente, nós não chamamos de cloreto de sódio. Nós utilizamos apenas o termo sal. Você vai no supermercado e você pergunta a algum funcionário onde está localizado o sal. Nós não usamos o termo referente ao nome dele, que é o cloreto de sódio. Mas, na verdade, quando falamos em sal, nós estamos falando em uma função inorgânica. Então, essa função, ela vai estar agregando várias substâncias que apresentam características que permitem que ela seja classificada dentro da função sal. Assim como nós entendemos quando que uma substância vai ser classificada como um ácido, como uma base, também os sais apresentam características específicas. Por exemplo, quando nós classificamos uma substância como um ácido, ela precisa liberar H+ no momento em que ela é adicionada na água. Mas quando nós adicionamos uma base, toda a base vai liberar OH-.
Então, no momento em que é adicionada na água. E o sal, ele vai liberar também íons, porém os cátions, que são os positivos, diferente do H+, porque aí ele seria um ácido, e o ânion tem que ser diferente de OH- para não ser uma base, ou O2- para não ser um óxido, que é a função, a quarta função inorgânica que nós estaremos estudando. Então aqui eu tenho NaCl, Na+, Cl-, ok? Então essas são as primeiras orientações como identificar um sal. Uma das formas de também obtermos o sal é através da reação de neutralização. Essa reação ela acontece entre um ácido e uma base. Essas duas substâncias que pertencem a funções diferentes, como no caso ácido e base, elas apresentam uma afinidade química. Essa afinidade química permite que, no momento em que as duas substâncias estão em contato, essa reação ela acontece. E no momento em que a reação ela acontece, ela vai gerar a formação do sal e água. E nós temos dois tipos de neutralização. Nós temos a neutralização total e nós temos a neutralização parcial. E onde está a diferença da neutralização total para a neutralização parcial? Eu vou estar demonstrando para vocês dois exemplos para que a gente possa entender quando vai ser uma reação de neutralização total e quando vai ser uma reação de neutralização parcial. Observe essa reação aqui comigo. Eu tenho um ácido chamado de ácido clorídrico, que é representado pelo HCl, e eu tenho uma base chamada de hidróxido de sódio, representada por Na+, NaOH, que quando em água vai liberar Na+, OH-. No momento em que essas duas substâncias, que são os reagentes, elas entram em contato e por apresentar afinidade química, vai acontecer a reação de neutralização, onde vai haver uma troca de lugar, uma dupla troca, onde os cátions vão estar trocando de posição, onde nós vamos ter o Na, que vai estar vindo para o lugar do hidrogênio, e o hidrogênio vai estar ocupando o lugar do sódio. Então, essa dupla troca, que caracteriza uma reação de neutralização, nós vamos ter aí duas coisas. O HCl, ele vai liberar H+, Cl-, e o hidróxido de sódio, que é o NaOH, vai liberar o Na+, OH-. Por que essa reação ela é considerada uma reação de neutralização total? Porque a quantidade de H+, que o ácido vai estar liberando, é igual à quantidade de OH- que a base vai estar liberando. Então, no momento em que essa quantidade ela é equivalente, nós temos uma reação de neutralização total. E aí nós vamos ter a formação do produto, onde o Na vem para o lugar do H, vai formar aqui NaCl, e nós temos agora o H que vai para o lugar do Na, formando a água. Então, qual o sal que foi obtido através da reação de neutralização? Cloreto de sódio, que é o NaCl, como resultado de uma reação de neutralização total. Agora, quando nós observamos, por exemplo, a reação entre um ácido como o H3PO4 mais uma base como
KOH, que é o hidróxido de potássio, nós percebemos aqui uma reação de neutralização parcial. Por qual razão? Porque o ácido ele vai estar liberando aqui 3H+, enquanto nós temos a base que vai liberar apenas uma hidroxila. Então, nós vamos ter aí uma diferença na quantidade. Então, eu tenho 3H+, e aqui eu tenho apenas um OH-, que é uma hidroxila. Então, no momento da neutralização, eu vou ter apenas uma hidroxila para 3H+. Então, eu vou ficar ainda com 2H+ livre. Então, a necessidade para que essa reação de neutralização ela seja completa é que aqui nós tenhamos 3 mol de KOH, que é o hidróxido de potássio. Essa reação ela vai gerar um sal, e nesse caso nós vamos ter um sal como K3PO4 mais a formação de água. Então, esse sal que é formado, ele está dentro da definição de sal. Por quê? Na presença da água, nós vamos ter a liberação de um cátion que é diferente de hidrogênio, no caso é o K+, e nós vamos ter um ânion diferente de OH- e O2-, que no caso é o PO4, 3. Então, aqui nós temos uma reação de neutralização total e uma reação de neutralização parcial, onde a diferença na quantidade de H+ e OH- é o que vai levar à classificação em uma reação de neutralização total ou parcial. E através da reação de neutralização, nós obtemos o sal, que é uma substância que pertence a essa função inorgânica, e dentro da definição de sal, não liberar H+ e não liberar OH- ou O2-. Então, aqui nós aprendemos sobre reação de neutralização, que é uma forma da obtenção do sal. Então, galera, um forte abraço e até a próxima.